Boa tarde, internautas. Estamos iniciando agora a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul nas eleições 2016. Como a gente já falou anteriormente, você pode encontrar nas matérias relativas a essa série no portal Leovê. Nós vamos fazer 3 dias de entrevistas de 1 hora de duração com todos os candidatos a prefeito da cidade. Hoje, abre a entrevista, agora às 14 horas até às 15 horas, o metalúrgico Assis Flávio da Silva Melo, o Assis Melo. Assis Melo, que é o candidato do PCdoB à Prefeitura de Caxias do Sul, tem 53 anos e é presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. Ele foi eleito vereador mais votado de Caxias do Sul em 2008 e deputado federal em 2010, não conseguindo a reeleição em 2014. Desde 2001, Assis Melo é o principal líder da categoria dos metalúrgicos em Caxias do Sul. Ele se candidata pela 2ª vez a prefeito, sem apoio de outros partidos. Seja bem-vindo, candidato Assis Melo, a essa série de entrevistas que o Grupo RS-Com prepara com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Primeiramente, fora Temer e os golpistas, e viva a democracia e os direitos dos trabalhadores. Para mim, Rogério, é sempre uma honra poder estar aqui, né, conversando com os ouvintes, com os internautas, né? Afinal, com a população da nossa cidade, de Caxias, mas também, por que não dizer, porque, né, da nossa região. Então, eu agradeço desde já, e quando a gente fala em democracia, é isso, né? Nós somos candidatos numa importante cidade do nosso estado, do nosso país, para fazer diferente, né? Fazer diferente do que foi a administração, do que é essa administração ao longo desses 12 anos, né? Mas também apresentar, né, uma visão política sobre o momento político que passa o nosso país. Então, este é o nosso compromisso nesta campanha, neste ano. Ok, pelo formato que nós estabelecemos com os candidatos, nós faremos 40 minutos desta entrevista, que são pautas comuns a todos os candidatos sobre os problemas e as propostas para resolvê-los, os problemas da cidade de Caxias do Sul, e em outros 20 minutos nós falaremos de questões pessoais, como com certeza abordaremos essa posição política relatada agora, de antemão, pelo candidato Assis Melo. Vamos começar discutindo saúde, candidato. Uma das principais demandas da população na área da saúde de Caxias do Sul é colocar a UPA Zona Norte em pleno funcionamento. Como garantir o funcionamento adequado, arcando com os custos com equipes médicas e equipamentos? Rogério, e aqueles que nos assistem, né, aqui no canal aqui da RS-Com, nós temos uma proposta bem concreta para a área da saúde, né? A questão da UPA da Zona Norte, nós vamos abrir a UPA, nós vamos pôr em funcionamento. Agora, essa é uma questão importante, porque eu tenho acompanhado em outros órgãos de imprensa que a administração que está aí diz que vai abrir a UPA, vai pôr em funcionamento. Então, se estiver em funcionamento até 1º de janeiro de 2017, nós só vamos dar continuidade. Se caso ainda não tenha sido, nós vamos procurar colocar ela em funcionamento. A outra questão, Rogério, é que nós pretendemos diminuir em torno de 50% os CC ou cargos de confiança, e com isso dá para contratar 80 médicos, que é uma demanda hoje, né, que não existe médicos nas UBSs, e nós então pretendemos contratar esses profissionais para que haja o atendimento da população que mais precisa, que tenha o atendimento lá na unidade básica de saúde. Candidato, mais do que a ausência de médicos, o que a gente percebe entre reclamações da população é que o médico não está presente na UBS, ele não cumpre a carga horária, digamos assim. É uma reclamação geral quanto à permanência dos médicos nas unidades e os horários a serem cumpridos. É possível a gente cobrar e fiscalizar o cumprimento da carga integral de trabalho? Não se poderia estabelecer, por exemplo, um informativo na parede da entrada de cada unidade de saúde, com a escala, com qual médico e qual horário ele deve cumprir? E, claro, um telefone para se criar denúncias a respeito disso? Eu acho que toda é uma questão de compreensão, né, e de uma relação aí que a gente precisa compreender. Não só a necessidade da população,
e as condições que cada profissional está trabalhando, né? Então, nós temos que ter, dentro da administração, os compromissos, né? Nós somos pelo atendimento que a gente tem, né, sempre procuramos a busca da legislação, da lei, né, não só para garantir o nosso direito, mas também o nosso dever. Então, é preciso que nós consigamos ter esta compreensão entre as condições de trabalho e a necessidade que a população tem de receber esse serviço. Então, o profissional, o médico, ele tem, claro, que cumprir o seu horário, né? E, ao mesmo tempo, a administração tem que dar condições para que esse profissional possa cumprir da melhor forma o seu trabalho e a sua condição de trabalho. Candidato, hoje, informalmente, o médico, na verdade, ele não cumpre uma carga horária, ele cumpre uma determinada cota de atendimentos, o que pode fazer com que até esse atendimento se torne superficial. Como é que o senhor pretende mudar essa realidade? Isso são questões bem importantes, que às vezes é o seguinte: o médico tem 2 horas para cumprir uma determinada quantia de atendimentos para ser feito. Nós podemos dizer para o médico o seguinte: tu tem que atender 2 horas. Aí ele pode levar 2 horas para atender um paciente. E ele cumpriu as 2 horas dele. Ou então, determinar uma cota de atendimento. Então, às vezes, assim, a gente diz o seguinte: não tem que cumprir as 2 horas. Mas o procedimento do atendimento é o médico que faz. Então, tu vê, nós temos que ter o bom senso das coisas. Então, nós não podemos determinar o tempo e achando que isso vai resolver o problema, nós podemos causar problema. Então, essa questão, às vezes, é uma questão muito sensível, que às vezes não é simplesmente, olha, tu dá um canetaço do ponto de vista administrativo, chegar lá para o médico e dizer o seguinte: ó, tu me cumpre 2 horas aqui. Mas, tudo bem, eu vou atender 5 pessoas. E ele cumpriu as 2 horas. Então, essas questões, então tu vê que não é simplesmente a determinação, como tu falaste antes, colocar um papel na parede, um telefone para as pessoas ligar ao médico, não entendendo, simplesmente não atende ou deve atender. Então, é uma questão muito mais sensível de um entendimento e de um comprometimento maior das condições de que o médico está atendendo e do tempo necessário para fazer a consulta, entendeu? Porque nós também não queremos que o paciente chegue lá no atendimento, na frente do médico, o médico olhe para ele, assina lá uma prescrição médica e entra outro, entendeu? Não é esse tipo, tem que ter produtividade também, não é esse tipo de coisa que a gente quer. Então, a gente quer o atendimento normal para as pessoas e que o profissional tenha tranquilidade para desenvolver tranquilamente o seu papel e o seu conhecimento enquanto profissional na área da saúde. Candidato, o senhor fala em contratação de 80 novos médicos. Em que regime será contratado? O senhor pretende abrir um concurso público para essas vagas? Esse é uma questão importante. Nós vamos abrir concurso, né? É claro que também hoje, dentro da legislação, tu tem a questão emergencial. Mas não será exclusivamente na forma emergencial, mas nós queremos pôr e contratar por concurso público dentro das regras normais que a legislação nos permite. Um outro problema a ser enfrentado por quem for o próximo prefeito de Caxias do Sul é a carência em especialidades médicas, o que gera uma demora no atendimento e, consequentemente, mais atendimento nos hospitais, né, no resolutivo. Como resolver essa questão? Eu acho que nós precisamos tratar da saúde. Normalmente, essas questões aí já é da doença, né? Então, quando tu trabalha na prevenção, né, nós vamos também podendo diminuir essa necessidade hoje de exames ou das filas. Agora, isso tudo são questões que elas precisam ser trabalhadas e administradas dentro de uma necessidade hoje que nós temos, porque isso, dentro de exames, de especialidades, existe filas realmente assim, que as pessoas não vão ter o atendimento. Então, nós precisamos buscar ou a parceria, ou plantões, né, assim, para que a gente determine um tempo para que a gente possa zerar essas questões e dar uma funcionalidade maior dentro do sistema. Então, são necessidades hoje que a gente precisa constituir
um novo tipo de atendimento. E para isso precisa sim o diálogo com os profissionais, para que essa questão, especialmente de um mutirão, nessa questão da especialidade, dos exames, das necessidades mais urgentes, de filas enormes, que a gente possa constituir plantões para que a gente possa superar isso e depois ter um regulamento para que a gente não possa deixe as pessoas necessitadas esperando por longo tempo, que às vezes, quando vai fazer o exame, já não tem mais condições. A gente fala muito no problema do financiamento da saúde, né? Em todo o país é um problema isso. Caxias hoje é referência para 48 municípios na saúde. Muitos entendem que essa referência precisa vir acompanhada de um financiamento por parte desses municípios. O senhor pretende encaminhar uma negociação para que haja uma contrapartida dos municípios que são atendidos pelo Sistema Público de Saúde em Caxias? Essa questão é uma questão importante. Só para que nos está ouvindo e aqui pela internet, nos vendo, saber. Hoje, Caxias, ela recebe em torno de R$40 mil a menos por ano, diferente de Pelotas e Canoas. Caxias é, como tu mesmo colocaste, uma cidade de referência para essa grande região aqui. Então, essa questão é uma questão que precisa ser tratada. E nos últimos 20 anos, as administrações que passaram pelo município não trataram isso. Então, nós precisamos não só repactuar a questão hoje do orçamento da saúde em termos iguais ou até maiores do que Canoas e Pelotas. O senhor fala dos repasses estaduais e federais. Do Estado, só do Estado. São 40 milhões ano menor. Então, esta questão é uma questão importante, né, que nós queremos também repactuar esse valor e agregar. Hoje, se nós formos só igual Canoas, já ganharemos R$40 mil anos a mais do que está vindo hoje, né? Então, essa questão é uma questão importante e aí precisa realmente ter condições políticas, força política no sentido da reivindicação e da articulação com os restantes dos municípios e com a secretaria para que nós possa equiparar pelo menos esses valores que são valores importantes. A gente tem falado sobre essa questão da resolutividade da saúde, né? Sim. Mas a gente esquece um pouquinho do interior de Caxias do Sul, que as pessoas reclamam que falta UBS, falta atendimento, né? A gente ainda tem uma carência muito grande no interior. Como resolver essas questões? E há dinheiro para isso tudo, Assis? Eu acho que a gente pode, assim, não só colocar dentro dessa questão que a gente já colocou aqui, essa questão da contratação de médicos. Agora, nós temos observado, a gente sai aí pelo interior, a gente tem visto que é a UBS móvel, né? A UBS móvel. Então, a gente pode, nessa questão do interior, ter uma UBS móvel que leve junto a questão do médico, a questão do dentista, e isso possa ter condições de atender melhor no interior da nossa cidade. E, claro, que aquele município que a gente tenha condições de fisicamente ter uma UBS, também vamos analisar. Mas eu acho que se a gente tiver essa questão do atendimento móvel, né, a gente pode suprir, né, uma necessidade hoje que as pessoas têm, que sempre o deslocamento para Caxias para poder ter o atendimento, né? Então, essa questão eu acho que é uma questão importante e que a gente tem que buscar dentro das condições financeiras, mas também da criatividade também, porque às vezes precisa isso, né, na administração, para poder dar condições do atendimento à população. Ok. Uma outra questão fundamental na cidade de Caxias do Sul hoje são os problemas de mobilidade urbana, né? O senhor tem uma visão peculiar sobre o sistema implantado por essa administração do transporte coletivo. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse novo sistema e quais são os seus planos para expandir esse modelo ou modificá-lo, chegando às regiões mais periféricas da cidade. Bom, nós já na eleição passada, nós já levantamos esse problema aqui, sugerimos a questão do BRT, né? O BRT é um sistema mais moderno e mais apropriado para as cidades do porte de Caxias, não só baseado na minha opinião, sobre especialistas que trabalham hoje a questão da mobilidade urbana. Então, nós pretendemos agora o seguinte, nós não podemos também, tendo uma visão um pouco diferente do que está aí, também chegar e desmontar tudo que tem, porque aí o custo da operação seja muito maior. Mas uma proposta importante que nós temos é a busca do subsídio, pelo menos para subsidiar a passagem do estudante do ensino primário, né? Então, essa questão
ainda que seja uma questão que precise também de deslocamento de orçamento, mas nós buscaremos também essa questão do subsídio exatamente para que o estudante, especialmente da área do município, possa ter a passagem 100% gratuita. E isso nós vamos procurar atender com os recursos do próprio orçamento. E a outra questão é essa, nós pretendemos implantar o BRT, né, que ele possa, só para que as pessoas tenham ideia, um BRT para nós ele é um percurso de longa distância, então nós poderíamos fazer um trajeto de BRT saindo de Anarrec, indo até Forqueta, né, o Salgado Filho, até Anarrec, até Cruzeiro. Isso, então essas questões aí, elas, e não precisaria no nosso... Sem pegar 2 ônibus, sem transbordo. Isso, nós trabalharia isso com a integração dentro do próprio sistema, não precisaria ter parada de transbordo, não precisaria isso. Estação de transbordo. Estação de transbordo. Então nós faria... Como hoje tem 2 já inauguradas e mais 2 previstas, Assis. O senhor pretende não encampar, então, essa ideia de segunda fase do SIM? Nós a pretensão nossa é trabalhar o sistema BRT, para que as pessoas possam entender, simplesmente, vamos supor, se passasse o BRT pela Sinimbu, pela Pinheiro, tá? Mesmo as paradas que tem hoje, né, nas paradas, podia ser parada de integração. Mesmo o BRT, a pessoa só acessa ele depois de que tiver passado pelo ônibus que vem de integração e pega o BRT sem necessidade de estar pagando a passagem. Então, a bilhetagem única, o transporte, a passagem única, ficaria muito mais fácil de ser implementada. Esse é o nosso pensamento de transporte coletivo e procurar aperfeiçoar também a própria questão hoje dos azulzinhos, né, desses ônibus menores, que é preciso também ampliar, no nosso entendimento, esse transporte. E com relação ao sistema viário, para suportar no centro da cidade, por exemplo, a circulação de BRTs, que geralmente são esses ônibus sanfonados, ainda mais com linhas de longa distância, como o senhor prega aqui. Como fazer? Isso, na verdade, a nossa pretensão é que ele circule pelas perimetrais, né? Nós tínhamos que fazer corredores de ônibus pelas perimetrais ou acessando alguma coisa da própria BR-116. O senhor deu o exemplo da Sinimbu. Isso, mas a Sinimbu porque ela está hoje, né? Ela está hoje posta até as paradas, então por isso que eu coloquei, mas se a gente fosse, e a pretensão nossa é essa, é trabalhar eles pelas perimetrais, né? E nesse trajeto nesse perímetro mais central, aí trabalhar com ônibus menores que façam essa conexão entre paradas, né? Então precisaria ter um transbordo. Não, mas aí a própria parada mesmo faria isso, né? Não precisa, no nosso entendimento não precisaria a estação de transbordo. Ela se conecta mesmo dentro da própria linha, entendeu? Não precisaria ter uma estrutura, no meu entendimento, grande como é essa estação de transbordo, especialmente as 2 que estão construídas hoje, demanda um recurso bastante grande para isso. Hoje uma das reclamações que ainda permanecem com relação a esse sistema de transporte coletivo é o atraso nos ônibus, ou seja, tem poucos ônibus fazendo as linhas. Como regulamentar isso, Assis? Essas sempre são assim, a grande preocupação nossa, porque é o seguinte: o sistema ele está colocado também, porque há uma empresa no sentido também do custo da passagem e do lucro da empresa. Então, por que o ônibus está sempre lotado? Porque a empresa diz o seguinte: se eu botar mais ônibus, o custo vai ser maior, meu lucro vai ser menor. Entendeu? Então, isso precisa também ter um entendimento. Nós vivemos, queira ou não, num sistema capitalista. Então, essa questão também, da questão do lucro e custo, né, ela precisa ser bem medida. Agora, não tem como tu resolver o problema de ônibus lotado se não botar mais ônibus na linha. Isso é uma questão básica. Como é que tu quer que um ônibus que sai lá de um determinado bairro, que tem lá 40 mil pessoas num bairro, tenha 10 ônibus que saem lá de 20 em 20 minutos, e aquele pessoal todo precisa se deslocar para o centro da cidade, e que tu tenha 3, 4 linhas de ônibus. Isso aí não existe regra. Ou tu põe mais ônibus, né, para poder o trânsito ficar mais rápido, porque o ônibus ajuda, porque senão tem muito carro também, e diminuir a lotação, tem que pôr mais carro na rua.
Não existe milagre disso. Não adianta chegar aqui e dizer, não, porque tem que forçar o motorista a andar mais rápido. Não, isso, sinceramente, para tu andar o trânsito mais rápido, tem que ter o corredor de ônibus, linha expressa para ônibus, mas o problema de lotação e atraso tem que ter mais carro de ônibus circulando. Como é que o senhor pensa avançar na integração entre os modais de transporte? Por exemplo, onde é que entra a lotação nesse seu modelo? Porque a lotação, ela é um complemento, né, de transporte. Hoje, por exemplo, assim, tu tem o ônibus e tem o horário, tem a lotação, que é um valor um pouco mais caro. Bom, é uma opção a mais que a pessoa tem, entendeu? Então, isso elas se integram dentro do sistema, com outro tipo de transporte, que às vezes com valor maior, e que as pessoas têm a disponibilidade de acessar um ou outro, como o próprio serviço de táxi também, né? Então, essas questões todas são questões que todas elas ajudam dentro da mobilidade urbana. Bom, a gente fala sempre que o sistema de mobilidade urbana moderno trata primeiro do pedestre e depois do transporte coletivo. Eu queria saber o que o senhor pretende ampliar para o pedestre, principalmente na zona central da cidade, e também depois como fazer para melhorar o fluxo de veículos particulares mesmo. Isso. Nós temos que compreender o seguinte: cada vez mais nós precisamos dar condições para as pessoas andarem na cidade, né? Então é preciso que nós tenhamos lugares, especialmente no centro, que ela seja só para pedestre, né? Nós temos que compreender isso. Por exemplo, eu penso na Júlio, né, de fazer a fiação subterrânea, né? Nós em Pajúlio fazemos um grande local de convivência das pessoas na Júlio, né? Calçadão? Isso, porque hoje não, na verdade, é Júlio, deixar Júlio só para pedestre. Por quê? Porque hoje carro não anda nem pedestre. Então, tu tem assim, e as pessoas dizem, na loja, mas as pessoas não entram de carro na loja comprar, né? Nós temos que trazer as pessoas para o centro, para que as lojas, o comerciante, o pequeno comerciante, porque hoje tem essa questão do shopping e as lojas que dizem, né, a loja de rua, ela precisa, então nós precisamos trazer atração. Já reclamam da falta de estacionamento, né? Mas a questão é essa, nós precisamos trazer as pessoas para o centro. Se elas vêm de carro, se elas vêm de ônibus, né? Eu mesmo, às vezes, eu deixo meu carro aqui perto do sindicato e vou até São Pelegrino a pé e caminho. Então, se tu faz um grande, a Júlio, né, um grande calçadão para as pessoas caminhar, hoje as pessoas que moram no centro, elas vão aonde? Eu estava vendo aí essa briga hoje aí da questão dos animais. As pessoas hoje, todas elas têm o seu animalzinho de estimação, né? Um cachorro, um gato, alguma coisa assim. Elas que moram no centro, elas vão para onde? Elas pegam o seu animal e vão passear onde? Na chácara daí, porque no centro não tem como, né? Porque a praça já está tomada pelos pombos. Isso, querem descer, tomar um chimarrão. Não tem lugar, cara. A praça está ali, que também está assim, meio jogada aos pombos, né, a praça. Então nós precisamos dar vida, né, à nossa cidade, a integração. Eu falo isso porque, e não é na Europa, às vezes o pessoal, eu fui a Curitiba, né, e vi lá em Curitiba uma rua toda, né, de passeio, trancada para automóvel, não sei para aqueles que moram ali, que daí tem que dar acesso e tal, né? E uma festa de Natal na rua e tal. Eu olho para a nossa cidade, né? A gente pode usar os prédios hoje, tanto da Catedral, da própria Manha Bosco ali, fazer uma grande atividade de Natal naqueles prédios que tem ali, enfeitar todos eles e ter pessoas ali encenando o Natal, né? Então é isso que eu penso para a nossa cidade, a gente tem condições disso, nós vamos melhorar o comércio, melhorar a atividade econômica da nossa cidade. Então são ideias que nós não vamos fazer toda a Júlio numa vez só, mas vamos começar isso, né? Eu acho que, como tu estava falando, nós não queremos quebrar nada do que os outros fizeram, mas criar condições que a gente possa andar melhor na nossa cidade. E com relação à infraestrutura para o transporte de veículos, o senhor tem planos para fazer viadutos elevados sobre a BR, por exemplo, lá na entrada da UX, ou até na Sinimbuc? Eu vejo sempre assim, aí a questão é sempre da necessidade e a possibilidade de fazer. Eu sei que tem propagandas por aí, pelo menos agora não vi, mas na outra campanha eu vi que iam fazer 10 viadutos, não fizeram nenhum, tá? Por que não fizeram? Porque não tem recurso do governo federal, não? Todas as obras que falam aí que fizeram isso e aquilo, tem recurso do governo federal,
Não? Então, nós precisamos compreender o seguinte, existe a necessidade hoje, por exemplo, de viaduto. Tu levantou 2 pontos, levanto mais um aqui. Essa aqui é da Randon, né? Mais a BR-116. Se tu faz um viaduto, por exemplo, na perimetral ali, na rótula da Randon, que chama, se tu não fizer na BR-116, não resolve nada. Certo. Não resolve nada, porque tu tem que fazer lá na BR-116, porque senão, ou tu tranca, tu faz lá na BR, não faz ali, tranca o trânsito ali. Então, essas são questões, são gargalos importantes. Agora, tu precisa isso. Nós temos que olhar, primeiro, as condições financeiras do município. Tá? As condições financeiras do município, até onde a gente tem conhecimento, não são das melhores. Né? Então, nós precisamos compreender bem a necessidade, e não é só por causa da crise. Tá? E os financiamentos do governo, com esse governo golpista do Temer, infelizmente, ele vai congelar por 20 anos. Então, esqueçam obra de infraestrutura vindo por recurso do governo federal. Agora, existe a necessidade para a cidade. Então, nós temos que olhar isso, fazer projetos, se tiver condições de buscar financiamentos internacionais para fazer essas obras, nós vamos ter que procurar. Agora, são várias demandas, né? Tem essa questão do segundo anel viário, né, que é outro perimetral também. Isso precisa ser constituído. Né? Agora, isso tudo sem, concretamente assim, para não colocar ilusões na cabeça das pessoas. Se não tiver recurso do governo federal, é inviável Caxias fazer essas obras, porque são obras que demandam recursos realmente bastante grandes. Caxias sozinha não tem como fazer isso. Isso quer dizer que no seu plano de governo a gente não pode nem pensar, sem essa mudança que o senhor fala dos financiamentos federais, numa ligação, em ampliar a questão de alternativas de tráfego para ligar o norte e o sul da cidade, o leste e o oeste, através dos bairros, por dentro dos bairros? Eu acho que a gente tem que pensar assim, né? A gente tem que pensar e procurar alternativa. O que a gente está colocando, e precisa que a gente compreenda isso, ou tem parcerias, tanto de financiamentos internacionais, ou do governo federal, ou essas obras ficam quase inviáveis para fazer. Outras questões, elas precisam ser entendidas do ponto de vista daquilo que é possível ser feito com recursos próprios e a gente poder fazer. Ok, vamos falar de educação também, outro gargalo no desenvolvimento de Caxias do Sul. Hoje, Caxias do Sul compra mais de 3.500 vagas na educação infantil por decisões judiciais, né? Me parece que esse é o grande nó da educação em Caxias do Sul hoje, talvez o mais grave, né? Por ano, a Prefeitura investe cerca de 31% do orçamento municipal em educação, mais ou menos 480 milhões de reais. Na compra de vagas são aproximadamente 2 milhões mensais que se gasta, ou 26 milhões ao ano, mais ou menos. Mesmo assim, o déficit é de mais ou menos 5 mil vagas, mais de 5 mil vagas hoje é o déficit só na educação infantil. E as vagas oferecidas pela rede municipal passam um pouco do dobro disso, mais 10.100 vagas. Ou seja, para suprir a carência seria necessário dobrar a rede pública municipal, dobrar a oferta de vagas. Como fazer isso? Qual é o segredo? Aí não tem segredo, né? Aí nós temos que, as pessoas que trabalham, me conhecem, 2 coisas que eu gosto de fazer. Uma é respeitar a lei. E não existe como tu resolver o problema de vaga de creche se não tiver creche. Né? Não tem. E aqui é uma contradição. O município não faz, as pessoas entram na justiça para reivindicar o cumprimento da lei. Mas aqui no Brasil a vida é isso, tu não entra na justiça para cobrar uma coisa que está fora, não, é cobrar a lei. É porque alguém descumpriu a lei, daí tu vai reclamar. Então essa dificuldade que nós temos? Nós temos que construir creche. Né? Nós, pelos cálculos que a gente fez, essas 5 mil vagas, 5.300 e poucas necessidade de vagas, teria que ter em torno de 83 creches. Né? Vou fazer isso. Bom, ou tu faz a creche ou compra a vaga. Então, nós temos que ter isso. Como é que a gente faz? Bom, então vamos buscar parcerias. Né? Parcerias para que a gente possa compreender isso. Eu estava ouvindo por outro órgão de imprensa e até achei elogiável uma posição aí da Câmara da Indústria e Comércio, da SIC, que diz que quer, na próxima legislação, indicar secretário, essa coisa. Bom, eu vou ter que ir lá na SIC agora, dia 26. O senhor gostou dessa ideia? Gostei, porque daí eu vou dizer para eles que se as 100 maiores empresas, cada uma fazer uma creche, nós resolvemos o problema das creches na cidade. Então vou lá, vou conversar com a SIC, pedir uma parceria, sendo prefeito, vou fazer essa parceria com a SIC, com grandes empresários da nossa cidade,
cada uma empresa, das 100 maiores, nem vou pegar todas, as 100 maiores empresas, cada uma fazendo uma creche, nós temos mais do que as vagas necessárias. Nós resolveremos por aí, nessa questão das vagas infantis e da creche, esse sistema aí. E é isso que nós vamos propor à SIC, né? Uma parceria público-privada? Uma parceria público-privada, porque aí nós temos condições de fazer a creche fisicamente e depois também constituir parceria do ponto de vista do atendimento, coisa que o município já tem feito hoje. Então, acho que aí nós podemos superar essa dificuldade de vagas, né? Não vai ser sem creche. Vou resolver como? Tem que fazer creche. Se o município não tem, bom, vão ter que procurar parceria para fazer isso. Mas, num primeiro momento, o que fazer? O senhor assume a prefeitura dia 1º de janeiro de 2017, logo ali o ano letivo começa. Como resolver essa questão agora, imediatamente? Não tem. Não se resolve isso, né? É preciso que a gente entenda bem isso. Porque se falta 83 creches, eu não vou não vou fazer 83 creches por mais boa vontade que eu tenha, por mais, como é que a gente diz assim, fazer um mutirão na cidade, né? Feito da prefeitura, dessa coisa, fazer 83 creches. Não tem com otimismo, o senhor pode ter mais 3. Isso. Então, construções no Parque isso, então só 80 faltaria. Então, essas questões, tu vê que elas precisam, pelo menos, de um tempo, né? Porque nós precisamos, então, compreender a necessidade e procurar zerar isso. Se nós chegar, pelo menos nos primeiros 2 anos do mandato zerado, para mim já seria uma grande coisa. Mas eu espero que, num prazo de 4 anos, a gente possa chegar aqui e dizer que nós cumprimos a nossa meta, que é de zerar e ofertar as vagas para as crianças que necessitam de vaga. O senhor deve manter, então, a questão da compra de vagas no primeiro momento, com certeza. Mas, assim, como evitar a judicialização dessa compra de vagas? Porque, muitas vezes, quem entra na justiça é quem tem mais poder aquisitivo, é quem tem mais conhecimento dos seus direitos. Geralmente, essa judicialização, ela prejudica, inclusive, o mais carente, a pessoa lá da periferia, que não conhece, muitas vezes, o seu direito. Como reverter essa situação? E criar, por exemplo, um cadastro da assistência social para isso? Uma questão é o seguinte, nós não podemos tirar o direito das pessoas. A primeira coisa é essa. Se a pessoa que tem o acesso à justiça é porque ela tem mais informação, nós não podemos tirar o direito dela, porque é um direito que o município tem que dar a condição para a criança ter o seu local. Então, nós precisamos, sim, também conversar com as pessoas se tem uma necessidade mais ou menor, mas é isso, nós não vamos resolver de um jeito ou do outro, tem que ter a vaga. Então nós temos que procurar suprir o problema da vaga. Aqui não, porque as pessoas entendam que eu não estou dizendo, tem que fazer vaga, tem que ter creche. Mas é possível estabelecer um critério de justiça social para essa distribuição, candidato? Eu acho que a justiça ela está dentro daquilo que é hoje já colocado, né? Que quando a criança, aquela que está no maior risco, né, social, é a que tem a prioridade. E às vezes se cria um conflito, que as pessoas dizem assim, pô, mas aquela mãe lá que está não sei aonde, não vai nem trabalhar e tal, tem direito da vaga, e a outra que vai trabalhar não tem. Então essa dificuldade existe, nós não vamos superar isso apenas colocando aquela ali tem mais necessidade, essa menos necessidade, né? Então, nós temos que dar jeito em construir e colocar a questão da creche também no mesmo patamar da área da saúde, porque isso, no nosso entendimento, ajuda também na questão da segurança, né? Então, a questão da creche, no meu entendimento, eu quando discuto, porque eu discuto no setor, pelo menos metalúrgico, a questão do auxílio creche, né? E quando a gente coloca a questão da creche, a gente coloca a creche para a criança, porque ainda há o conceito de que é para a mãe. Né? Não, nós queremos uma creche para a criança, entendeu? Então, você com pedagogia. Então, se eu cobro lá, eu peço, não é cobrar, eu peço, né, para os empresários uma ajuda, né, no auxílio creche, né, é porque eu entendo que a criança necessita disso, né? Então, é preciso que, e isso eu digo para eles, né, que dá segurança também para o pai e a mãe, para desenvolver melhor o seu trabalho, entendeu? Então, eu acho que é uma questão importante, nós temos que trabalhar em cima dela. O senhor falou em segurança, a gente vai entrar nessa seara aí, porque sim, muita gente diz que segurança não é a atividade do prefeito, não é a atribuição do prefeito, constitucionalmente realmente não é, mas há questões paralelas que vinculam, sim, o município à questão da segurança. Nós já vencemos a primeira
meia hora da nossa entrevista, candidato. Sim. E eu queria juntar, então, essas duas questões, educação e segurança, hoje, porque há uma preocupação da população quanto à segurança nas proximidades, no entorno das escolas, né? A gente vê muita ocorrência policial acontecendo próximo das escolas, até envolvendo estudantes, né? É possível ampliar a presença da Guarda Municipal, por exemplo, junto às escolas, ou até ampliar a função da Guarda Municipal? Como o senhor vê essa questão? Eu acho que se a gente ampliar, eu não tenho muito condições assim de colocar, ampliar a questão da Guarda Municipal. Agora, a proposta nossa concreta é, que é o seguinte: pelo menos nos horários, tanto de entrada e de saída dos colégios, que nós tenhamos ali pelo menos um guarda, né, municipal orientando o trânsito, ajudando ali na segurança dos colégios, né? Então, é claro que de repente isso precisa olhar a questão dos horários e tal, mas essa é a ideia, né, de que a gente possa, por exemplo, não é ter uma viatura, porque a viatura, de repente, mas que a gente possa ter uma viatura circulando, por exemplo, deixa lá passa numa determinada região, deixa um guarda em cada escola, depois recolhe, entendeu? Chega na hora da saída, meio-dia, volta lá, entendeu? Então nós pretendemos... Com a Guarda Municipal. Com a Guarda Municipal fazer isso, né? As rondas com a Guarda Municipal, pelo menos no horário de entrada e de saída dos colégios. É possível fazer isso, mudando essa função de eliminar apenas o caráter patrimonial, de uma guarda patrimonial, para ser também uma guarda ostensiva? Nós pretendemos que a Guarda ela possa cumprir esse papel educacional, né? E também da própria segurança, porque integrar ali a Guarda Municipal junto às crianças do colégio, ou de repente tu adequar o profissional que ele já mora numa região determinada, ele não precisar se deslocar ao centro para depois voltar, entendeu? Então nós podemos adequar, no nosso entendimento, compactar melhor o desenvolvimento e o próprio trabalho hoje, que já é um trabalho importante dos profissionais da área da saúde, apenas nós deslocar melhor para esse atendimento aos colégios. Cismelo, eu gostaria da sua avaliação do atual modelo do policiamento comunitário implantado recentemente de novo na cidade e como ampliar essa abrangência. E outra questão é sobre o financiamento o auxílio que o município presta hoje para a execução desse serviço. Eu acho que, tu vê, nós despende um valor importante aqui. Agora, é preciso que nós entenda que hoje essa questão, por exemplo, do policiamento, né, a polícia, né, ele é uma questão do Estado, né, o município só auxilia com recurso e tal. Por aluguel. Então, pagar aluguel, pagar alguma coisa. Então, e a gente sabe que dependendo do Estado hoje, né, candidato? Agora, nós precisamos aqui também, talvez, usar a questão eletrônica hoje, né, de câmeras de vídeo, em determinados pontos da cidade, por regiões da cidade. Não. Hoje tem, mas ainda muito precário, no meu entendimento, mais na área central, mas que nós consiga colocar essa questão eletrônica em pontos estratégicos da cidade. Ampliar o sistema, você disse. Colocar isso em pontos estratégicos, porque nós pretendemos ainda, eu esqueci de colocar nessa questão do trânsito, criar um sistema inteligente de funcionamento das sinaleiras, né? Que isso, por vídeo, tu pode controlar isso. Com a sincronização da sinaleira. Com a sincronização da sinaleira, do trânsito, deslocar o trânsito para onde deu um acidente, tu dizer, ali está trancado, tu pode chamar a polícia, a ambulância e tal, e deslocar o trânsito para uma outra via e tal. Então, isso tudo ajuda também na própria segurança também, isso auxilia não só a questão da Guarda Municipal, mas a própria polícia, tanto militar como civil, né? Então, eu acho que são sistemas que envolve recurso menor e dá uma grande contribuição, né? É isso que é importante, contribuir na condição de dar uma tranquilidade, uma segurança maior para as pessoas. O senhor falou que o policiamento ostensivo é uma obrigação do Estado, o senhor está correto, mas eu gostaria de saber, vou insistir na pergunta, o senhor pretende ampliar esse auxílio do município para poder ampliar o policiamento comunitário? Eu acho que pelo menos manter, né? Ampliar, no meu entendimento, é mais complicado, porque senão, daqui mais um dia nós vamos assumir toda a responsabilidade do Estado, né? Então nós não podemos. O que é do município, o que é do Estado, e o que é da Federação é da Federação. Nós temos que ter, os entes federativos precisam ter uma integração entre eles, né? Então nós precisamos ter esta compreensão de que ajuda na área da segurança, nós vamos trabalhar também na área da prevenção.
acho que isso é responsabilidade do município. Trabalhar a prevenção, ajudar na área da escola, ajudar, né, no universo da escola, entendeu? Então, nós temos condições, sim, de contribuir na segurança na área da prevenção. Mas aquelas coisas assim, mais de combate, de repressão ao crime, nós, infelizmente, o município, não temos instrumentos para fazer isso. Candidato, falar de desenvolvimento econômico, hoje a gente vive uma crise econômica que tem ceifado milhares de empregos em Caxias do Sul, principalmente no setor metalúrgico, nesses últimos 5 anos, pelo menos. Mas a economia de Caxias ela ainda é muito dependente do setor metalúrgico. O senhor mesmo é um candidato oriundo do setor metalúrgico. Como fazer para ampliar essa matriz produtiva de Caxias do Sul? Eu sempre tem que ter o seguinte, nós não podemos achar que nós vamos resolver o problema do emprego em Caxias só por Caxias, né? Nós precisamos constituir, a nível de nação, um novo projeto de desenvolvimento para o país, essa coisa toda. Mas aqui no nosso município, nós precisamos, eu acho que nós desenvolver um polo de desenvolvimento técnico-científico, né? Nós desenvolvemos aqui projetos na área do desenvolvimento técnico, porque hoje os polos que tem de desenvolvimento, tanto a Trinopolo, a própria UX tem, entendeu? Então são entidades hoje, então eu acho que se nós conseguir dar conexão a esses projetos que já tem essas instituições aqui, nós podemos desenvolver um polo realmente aqui de tecnológico, né, que tenha condições de desenvolver na nossa cidade como um todo. O senhor fala em startups, fábrica de chips, que usem alta tecnologia. Isso, mas eu acho que até ajudar incubadoras tecnológicas. A própria indústria também, né? Porque hoje nós avançamos para agregar cada vez mais valores no nosso produto e ter uma competitividade maior, né, porque é preciso que nós avancemos do ponto de vista da competitividade, da produtividade, essa coisa toda, e para isso precisa tecnologia. E aí é uma questão importante, quando nós vemos agora que ela propõe que as pessoas trabalhem 80 horas, né, e nós precisamos entender assim, que não é gente trabalhando mais, né, mais gente trabalhando menos horas, que nós vamos ter uma produtividade maior. Porque hoje nós temos, além do desemprego estrutural e conjuntural, porque nós estamos numa conjuntura realmente de uma crise econômica do sistema capitalista no mundo todo, mas nós precisamos compreender assim que há o desemprego, esse que é da tecnologia. Da tecnologia, que esse da não volta mais, entendeu? Então nós precisamos compreender também qualificar o trabalhador também. Essa compreensão de que precisa um trabalhador técnico, né? E que os instrumentos precisam ser técnicos também, né? Porque há uma contradição, às vezes. Nós formamos um técnico e quando ele entra na indústria, essa tecnologia não tem ainda na empresa. E aí fica difícil para que o trabalhador, mesmo o próprio trabalhador jovem, se depara com esta contradição, né? Então, isso cria uma dificuldade, até uma frustração para aquele cara que estudou, se dedicou e tal, ampliou seu conhecimento e chega na indústria e não tem como desenvolver esse conhecimento. Então, é preciso que nós olhemos também para esse desenvolvimento maior e ver também que tipo de indústria nós vamos ter para frente, né? É preciso que nós compreenda que, de repente, o ciclo da metalurgia também, qual é o espaço dele hoje dentro da cidade, dentro de uma área de produção e de uma necessidade hoje de gerar emprego também. Então, essa capacidade de gerar emprego na própria indústria nossa, nós temos que ver se ela já tem condições ainda de alavancar mais emprego ou não também. Uma outra maneira de gerar mais vagas de emprego é atraindo novas indústrias, novos empreendimentos para a cidade. Como fazer? Quais são os seus planos para possibilitar a atração dessas novas empresas? O senhor pensa na criação de um novo distrito industrial, por exemplo, ou na criação de mecanismos da legislação para atrair empresas? Eu acho que nós precisamos compreender o seguinte, hoje, não só a indústria, mas o emprego também, ele vem na área tanto do comércio como de serviço, né? Nós precisamos desenvolver na nossa cidade, pelo menos, essa questão aqui de atrair, especialmente na área de serviço e do turismo também. Nós não temos centros de eventos, né? Então, nós precisamos construir, no nosso entendimento, um grande centro de eventos na nossa cidade, né? Nós precisamos tornar Caxias atrativa, no nosso entendimento, em serviço e turismo de serviço.
pelo menos assim, grandes áreas hoje, advocacia, medicina, né, e vários, até vendo aqui que, né, tem uma grande entidade aí na área da medicina que vai vir para a cidade aqui e tal. Então a gente precisa constituir isso. Caxias não tem um grande centro de atração, por exemplo, para fazer um grande congresso aqui. Se quiser fazer um grande congresso de medicina, não tem local. Hoje é uma cidade de dormitório do turismo. Então nós precisamos construir um centro de eventos. Né? Precisa ter um centro de eventos. Né? A ideia é que a gente possa construir isso nos pavilhões da Festa da Uva, de repente, aproveitar melhor aquela área ali. Como isso? Aí é fazer parceria também. Né? Tem que fazer alguém aqui que se interesse, e há, né, entidades interessadas, né, num grande polo que é Caxias de hoje, que a gente precisa compreender isso. Caxias hoje tem o potencial da indústria metalúrgica, mas tem o potencial de serviços também, e de comércio, e de outra, e a própria região como um todo. Então nós precisamos aproveitar mais o nosso potencial em outras áreas, para que a gente possa absorver melhor, né, e a possibilidade de gerar emprego. Quanto a essa questão de construir distrito industrial hoje, essas questões já são questões até já superadas hoje dentro da própria visão da própria indústria também, né? Porque isso nós podemos construir as empresas também em locais mais próximos da população, para que não haja tanta necessidade de deslocamento, essas questões todas. Então, nós precisamos, assim, até porque há muitos ainda locais vazios na nossa cidade, né? Então nós precisamos aproveitar melhor os espaços vazios dentro da nossa cidade, para que a gente possa gerar emprego dentro desta, como é que se diz, dentro da área urbana ainda. Não temos assim a pretensão de constituir distrito industrial. Outra questão é facilitar o acesso daquelas empresas que querem ser implantadas na cidade, do balcão do empreendedor. Né? Nós precisamos, então, colocar isso para dar uma agilidade maior. Né? O balcão do empreendedor é isso, é tu reunir no mesmo local ali vários profissionais e várias secretarias que possam atender mais rapidamente aquela pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica que veio para montar uma empresa, para fazer um investimento na nossa cidade. Candidato, hoje o município gasta um bom dinheiro por ano no aluguel de estruturas para a administração pública descentralizada. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? É possível esperar num eventual mandato do senhor a criação de um centro administrativo? Eu acho que a gente precisa recompor a questão administrativa. A cidade, ela é uma cidade que se expandiu bastante, né? Uma cidade grande, e as coisas tudo concentrado num lugar, ou então secretarias que estão fora uma da outra. Tem que fazer uma peregrinação, né? Se bem que nós aqui, para peregrinos, somos treinados, vamos a Caravaggio todo ano, mas a gente faz uma peregrinação, né? Vai uma secretaria aqui, a outra tu já nem sabe onde é que foi, já mudou de lugar. Prédios realmente, no meu entendimento, caros, né, de aluguel. No meu entendimento, as secretarias hoje são em torno de 19 secretarias. Né? Então, nós precisamos compreender que talvez isso possa ser enxugado também, o número de secretarias, e poder hoje usar, no meu entendimento, a questão da internet. Né? Para que as pessoas, muitos serviços hoje, tu pode fazer pela internet. Então, nós precisamos também, a nível disso, em vez de concentrar, talvez, a administração, flexibilizar elas, mas com essa ferramenta da internet, com serviço, que as pessoas possam acessar esse serviço, de que não haja necessidade de vir até o centro administrativo, né, para ver que qualquer serviço hoje precisa vir no centro. Com a questão da juventude, o que o senhor pretende fazer para ampliar essas áreas de convívio? O senhor estava falando na mobilidade em área de convívio para a juventude, som automotivo que se pede muito, a questão da estação férrea também, que se criou um espaço de lazer, mas trouxe com isso consumo de drogas, vandalismo. Como é que o senhor imagina isso? Eu acho que a gente precisa, quando a gente fala assim, tornar a cidade mais humana, é preciso compreender como conviver numa cidade que tem todas essas demandas. São todas necessidades, né? Eu já estou numa certa idade, posso ter um outro tipo de necessidade. O jovem, eu até brinco, né? O jovem, primeiro ele quer fazer uma faculdade dele, depois ele quer ir trabalhar numa grande empresa. Aí ele vai para a grande empresa, ele quer comprar um carro. Daí o sonho dele é pôr no carro
um som mais caro que o carro. E depois ele vai para o posto e a polícia chega lá e prende ele, e daí ele não perde tudo, perde o carro e o som. Né? Então, essa é uma dificuldade. Né? Como conviver numa cidade do Pó de Caxias com essa necessidade? Do sossego e do barulho. O cara que quer o som quer fazer barulho. E o cara quer o sossego dele. Então, nós temos que achar locais, né, para que a moçada possa extravasar, né, a sua energia, seu convívio, tanto com segurança e dentro das normas legais. Né? Então, eu acho que nós precisamos, sim, dar atendimento à juventude. Né? Nós, aqui, do ponto de vista da cultura, pretendemos construir a fábrica de cultura, né? Para que todo o potencial cultural da nossa cidade possa ser expressado nisso. Né? E a outra questão é essa, nós temos que achar local para a moçada. Eu acho que nós temos que procurar sempre a segurança com entendimento, não só a base da repressão. Né? Isso é um sentimento que eu tenho. Eu acho que nós vivemos numa sociedade de repressão. Tudo é reprimido. Tudo não pode, tudo pode. Né? Aí o cara faz baderna, faz isso. Entendeu? Então nós temos que diminuir a repressão para que a gente possa ter um convívio melhor. Né? Acho que isso é um espaço interessante. Então, veja bem, a estação férrea é um lugar legal, né? Eu acho. Né? Agora, se as pessoas não vão para lá, como que ele fica? Ah, mas a gurizada vai para lá, faz barulho. É sempre que, quando reúne bastante gente, sempre que algum extrapolamento sempre há. Né? Então, o que a gente precisa sempre nessas condições assim? Mostrar para a moçada que precisa ter moderação nas coisas. Né? Tem que ter um equilíbrio. Tudo que ultrapassar, né, o ponto de equilíbrio gera distorções. Então, nós temos que procurar adequar isso e buscar uma cidade que busque a paz, né, entre os vários segmentos sociais da nossa cidade. Candidato Maesa, o que fazer para a área da Maesa? A Maesa é isso, né? Nós pretendemos ali, de primeira mão, assim, essa questão da fábrica de cultura. Né? Achamos que ali, aquele espaço ali, até por ser uma fábrica, por ter esse símbolo todo, construir ali a fábrica da cultura que se expresse ali realmente, e mesmo os vários segmentos, né, culturais que nós temos na cidade, é teatro, é música, é dança. Então, que nós podemos construir festivais aqui na nossa cidade, assim, que desenvolva, não só exclusivamente, que eu vejo assim, embora eu seja dessa área do tradicionalismo, mas nós temos aqui, basicamente, que eu vejo assim, amplamente mais divulgado, é o tradicionalismo e o carnaval, né? Menos o carnaval, muito mais o tradicionalismo. O investimento na área tradicional, tradicionalista, que é grande. Mas os outros segmentos culturais, do teatro, da música, são assim, expressões culturais que, no meu entendimento, estão reprimidas. Né? E, para isso, precisa alargar isso. Né? Nós precisamos ir para a periferia da cidade. Né? Eu acho que o que há ainda de coisa ainda muito restrito. Então, é democratizar a cultura, por isso a fábrica de cultura, ela é, sim, aí sim. Isso funcionaria como espaços para oficina, espaços para entidades tomarem, se empoderarem culturalmente. Entidades, professor que quer dar aula, de repente aula pública, o cara quer para lá ensinar teatro, quer ensinar desenho. Eu acho que é isso, sabe? Assim, a ideia é bastante ampla mesmo, por isso a ideia de fábrica, né, da cultura. Assim. Ok, o seu entendimento sobre os desfiles, a utilização da Sinimbu e da Plácido de Castro para esses eventos públicos? Eu te digo assim, eu acho que o nosso centro ele ficou vazio. O centro está vazio. Aí um pouco tinha muita coisa, daqui a pouco não tem nada. Acho que nós temos que procurar um equilíbrio. Né? Eu acho que a praça ela foi importante porque descongestionou o trânsito. Né? Agora nós precisamos ver o melhor local para isso. Né? E aí eu não quero ser eu assim definir, ó, vai ser lá ou vai ser aqui. Eu acho que senta todo mundo, as entidades, as pessoas que fazem de fato a festa, o que fazem os desfiles, e vamos dizer, ó, moçada, melhor aqui, o melhor ali, e o município, então, integrar melhor essas coisas, a própria Feira do Livro também. Quem faz a Feira do Livro não é a prefeitura dá o local. Eu quero fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, como vamos fazer, entendeu? Então, eu acho que isso é tornar uma cidade democrática e participativa. Candidato, o senhor não construiu alianças importantes para apoiar a sua candidatura nessas eleições. Como o senhor pretende construir apoio para governar e uma base de sustentação na Câmara? Sempre a política nossa, se conhece nós, é sempre pela aliança. Né? E a aliança ela é importante para o governo. Não fizemos isso porque é o momento da eleição. Né? Na eleição, cada partido
achou melhor se posicionar de uma forma ou de outra, né? Nós fomos procurados para apoiar outras candidaturas. Consultamos outros partidos para apoiar a nossa. Nesse primeiro momento, não. Mas, sendo prefeito, vamos procurar, sim, parceiros para poder governar a cidade, porque necessitamos, sim, de alianças amplas para poder desenvolver um governo realmente que reflita o conjunto da sociedade caxiense. O senhor se sente capaz desse diálogo? Porque os seus adversários e detratores afirmam, o consideram intransigente no diálogo, principalmente na questão da definição do reajuste dos metalúrgicos. O senhor é taxado de intransigente por um período de crise. As pessoas, os sindicatos patronal, por exemplo, diz que o senhor não transige nessa discussão, não percebe que o momento é de preservar empregos, por exemplo. Isso também se dá na política. Como o senhor avalia isso? É que é preciso que as pessoas entendam que é o seguinte: hoje, por exemplo, né, eu até um determinado tempo fui presidente do sindicato, hoje estou licenciado, quem está negociando o dissídio hoje não sou eu. O problema é que quando a gente tem uma posição e representa uma categoria, tem que ter posição, né? Nós não estamos sendo intransigentes, né? A posição do sindicato, o Monsanto está discutindo o dissídio, qual é a posição? É repor a inflação, isso é repor a perda, não é nem aumento, né, nessa condição. Agora, assim, falo nós de radical, dessa coisa toda, mas sempre na defesa dos interesses dos trabalhadores. Aí nós temos posição firme. Agora, nós somos tão radical e sempre fizemos acordo. Entendeu? E o acordo as duas partes cedem. Então, quando diz, não, mas o Assis é inflexível, não é uma verdade absoluta, né? A firmeza, na convicção, de expor a nossa opinião, isso nós temos, as pessoas nos conhecem com isso. Mas sempre, porque senão seria uma imposição. Eu nunca impus reajuste a ninguém, né? Nesses anos todos, sempre chegamos à negociação. E quando não chegamos aqui, chegamos no tribunal, fizemos acordo lá. Então, assim, isso não... O senhor não se considera intransigente? Não me considero intransigente e tenho condições de demonstrar isso na Câmara de Vereadores. Nós tínhamos 2 vereadores só, eu e o Renato, no governo Sartori, quando foi prefeito em Caxias. Nós aprovamos o projeto, eu aprovei o projeto, o Sartori derrubou, vetou meu projeto, e nós derrubamos o veto do prefeito. Então, isso demonstra que a gente sabe articular na política, né? Porque sem conversar com os pares, sem discutir ali com os pares, era impossível 2 vereadores derrubar um veto do prefeito quando nós estávamos na oposição. Então, a situação coloca nós do ponto de vista de que nós lutamos, sim, dentro da estrutura sindical, pelo posicionamento em defesa dos interesses dos trabalhadores. Como político é isso, é olhar com relação de força e trabalhar dentro de uma visão de que Caxias precisa um governo que faça diferente, é isso que nós estamos nos propondo. Candidato, o senhor abriu essa entrevista falando fora Temer e aquele discurso de que estamos vivendo um golpe de Estado. Essa é uma posição bastante marcante da sua candidatura, que a gente não vê em outras candidaturas, mesmo as candidaturas ligadas ao partido da presidente afastada Dilma Rousseff. Por que o senhor toma essa posição e o senhor não teme que isso possa prejudicar a sua campanha nesse diálogo com um eleitorado historicamente conservador, como de Caxias? Eu acho que o eleitorado, a grande maioria do nosso povo, defende a democracia. Primeira coisa é essa. Nós precisamos constituir isso. A defesa da democracia e da Constituição não é, no nosso entendimento, só uma visão dos partidos de esquerda ou do meu partido, né? Nós temos várias entidades hoje e personalidades do nosso país, intelectuais e tal, e jurídicas, que têm esta posição. Essa posição nossa, ela expressa no momento que quer retirar uma presidente quando não há crime. Se não há crime, no nosso entendimento, é golpe. E por que é golpe? Porque a agenda que o governo golpista Temer está impondo à população é uma agenda que não passa pelo voto. Essa agenda do Temer, se vai para a eleição, é derrotada fragorosamente. Então é isso. Então, por isso que é um golpe. Então é preciso compreender isso. Então, quando nós estamos colocando o governo Temer como um golpista, é porque é. E a defesa da democracia. E a defesa da democracia, no nosso entendimento, não é uma bandeira exclusivamente do PCdoB. O PCdoB é um partido, sim, que se posiciona em defesa da nação, da soberania do país, né, do avanço democrático e social,
e por isso que nós achamos que esse governo é um governo golpista. Candidato, nós estamos encerrando a hora cheia dessa entrevista. Para encerrar, eu gostaria que o senhor nos falasse quais serão as prioridades de um eventual governo de Assis Mello. Bom, eu até, como já coloquei aqui, essa questão da saúde, né? A questão da saúde é uma questão importante e dissemos como vamos fazer, cortar 50% do CC e contratar 80 médicos. E também na área da educação. A área da educação não é só a questão da creche, mas é também a questão do turno integral ou turno inverso da escola. Naquelas escolas que nós tiver espaço para fazer o turno integral, faremos isso. Nas que não tiver, vamos procurar fazer os turnos inverso da escola para que a gente possa cuidar melhor da nossa criança e da nossa juventude. Ok, nós agradecemos a participação do candidato Assis Mello aqui conosco, abrindo essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Agradecemos a sua participação e a sua audiência. Convidamos para ficar conosco às 4 horas da tarde. A gente volta com mais uma entrevista. Dessa vez o candidato será Daniel Guerra, do PRB. Obrigado pela sintonia. Obrigado, candidato.